Começar a leitura do livro A Mulher e o Sexto Sentido, Kurt Alguier. A Mulher e o Sexto Sentido. Introdução. Fascinados, confusos, mas principalmente assustados, os homens sempre e novamente se defrontam com um fato aparentemente incompreensível e insondável. As mulheres sabem mais, pressentem com maior segurança, percebem com maior espontaneidade. É como se possuísse algum órgão suplementar que lhe permitisse perceber coisas ocultas à maioria dos homens. Mulheres têm o dom de buscar conhecimentos em fontes aparentemente vedadas ao gênero masculino. E talvez por essa razão o homem as considere inquietantes. Não sei explicar como e porquê, mas eu sei, dizem elas. E mais uma vez pode-se ter certeza de que elas estão com a razão. Praticam com instintiva segurança atos aparentemente desprovidos de sentido. Mas logo veio a comprovação de que agiram com acerto. O homem chega em casa e sua mulher o acusa frontalmente dos descaminhos que trilhou. Uma criança corre perigo e sua mãe o pressente. A mulher sonha com o que acontecerá à sua família. Sábios, cientistas e técnicos debatem um problema aparentemente insolúvel e uma mulher apresenta a solução. É simplesmente inconcebível, mas que já não presenciou pessoalmente fatos milagrosos dessa espécie? Pergunta. Ocorridos com a esposa, mas com as filhas, em especial com a mãe? Pergunta. Os cientistas são os primeiros a concordar. Toda mulher é, pelo menos esporadicamente, uma vidente. Toda mulher possui poderes mágicos, enquanto confiar em sua intuição natural e não permitir que sua autoconfiança seja abalada. Não temos muitos milhares de exemplos para comprová-lo? Pergunta. Serão todas as mulheres bruxas, dotadas de poderes mágicos, ou orientadas e possuídas por bons ou maus espíritos? Pergunta. Em que consiste esse dom tipicamente feminino? Pergunta. Não foi por causa dele que durante 5 séculos se queimaram mulheres na fogueira? Pergunta. Não seria mais prudente evitar qualquer adivinha, curandeira ou cigana? Pergunta. Esse livro relata a assombrosa história das capacidades suprassensoriais totalmente natural das mulheres, com base em exemplos convincentes documentados. Muitas vezes trata de ocorrências quase inacreditáveis. Ao mesmo tempo, ele representa um desafio para todas as mulheres, no sentido de redescobrir em si mesmo esses talentos femininos, desenvolvê-los e confiar neles. É preciso esquecer o menosprezo, as zombarias e as impiedosas perseguições que tais talentos acarretam outrora. Se nosso mundo ainda pode ser salvo, isso se dará por intermédio das mulheres e de suas capacidades suprassensoriais. O futuro, e os homens começam a compreendê-lo gradualmente, pertence à mulher. Mas não a mulher que quer se igualar-se a um homem, e sim a que tem consciência de sua superioridade natural. A mulher que sabe mais, a mulher que pensa não só com o intelecto, mas também com o coração. Aos homens, esse livro pretende dizer: escutem suas mulheres e estarão bem assessorados. As mulheres não têm necessidade de viver espionando vocês. Mesmo sem isto, elas sabem o que vocês pensam e fazem. Estão a par das mais recônditas sensações e pensamentos de vocês. Para elas, vocês são transparentes como vidro incolor. Levem a sério suas mulheres. Elas adivinham ameaças e pressentem catástrofe. Escutem seus avisos e recomendações, mesmo que jamais consigam entender como e porquê. As esperanças da humanidade repousam sobre as mulheres, sobre suas capacidades suprassensoriais. A mulher e o sexto sentido. Capítulo 1. A velha casa do guarda florestal em Sambenberg. Quem nunca passou por tais experiências dirá:
Ora, estas coisas não existem. No entanto, milhares de mulheres poderiam contar casos semelhantes e estranhos, por vezes até assustadores, prova de que possuem em grau muito mais acentuado do que os homens o sexto sentido. Assim como a escritora Marie-Louise Fischer, autora da obra O Grande Êxito Editorial, autora de obra de grande êxito editorial. Ela não pertence a nenhum círculo espírita, nem se ocupa com assombrações ou fantasmas. Só crê no que pode ver e tocar. Uma pessoa realista e sóbria. Porém, há muitos anos ela viu algo inexistente. E essa visão salvou tanto sua própria vida quanto a do marido, Hans Gustav Kahneman. Igualmente autor de romances mundialmente famosos. Era um dia de inverno. O casal de escritores havia acabado de se instalar numa nova moradia em Samenberg, entre Munique e Salzburg. Nevara abundantemente. A paisagem era bela como um conto de fadas. Ambos resolveram dar uma boa caminhada pela neve. Maria-Louise estava grávida e pensou: ora, o ar puro e o movimento vão me fazer bem. No entanto, logo o entusiasmo deu lugar a um receio inexplicável. Maria-Louise não queria prosseguir. Pediu ao marido: Gustavis, vamos voltar, por favor. Gustav Kahneman começou a tomar gosto daquela andança pela neve recém-caída. Por isso não tinha a menor intenção de pensar no regresso prematuro. Entre brincadeiras e palavras de estímulo, fez a mulher continuar, sem dar atenção a protestos nem reclamações. E de repente os dois constataram que estavam totalmente perdidos na paisagem desconhecida, no meio da interminável brancura, nem vestível da estrada ou caminho. Até Gustavo Neymar, forte como urso e sempre autoconfiante, ficou preocupado. Sabia que no inverno a escuridão caía depressa. Sua mulher demonstrava visível esgotamento com a penosa caminhada através da neve, onde suas pernas mergulhavam até os joelhos. Gustavo não era capaz de dizer em que direção devia ir. Nessa situação ameaçadora, Marie-Louise avistou de repente a grande distância uma casa. Veja, Gustavo, estamos salvos. Ali bem longe está a casa de um guarda florestal. Venha, vamos até lá. Certamente encontraremos um telefone nela. Com ânimo e energias renovadas, ambos se dirigiram para a casa do guarda florestal. Gustavo Kahneman avistou-a com tanta clareza quanto sua mulher. O teto baixo, coberto com um espesso manto de neve, os postigos verdes, a escadinha que levava evidentemente para a cozinha, na parte dos fundos. Porém, quando estavam presentes a alcançar a casa, ela desapareceu de repente. Simplesmente não estava mais lá. Desapareceram como se tivesse sido tragado pelo chão. Hans Gustav Neymar e sua jovem esposa Marie-Louise quedaram-se imóveis diante de um espaço vazio, um espaço muito bem-vindo. No entanto, estavam na estrada que levava direto para a sua moradia. O que aconteceu realmente naquele dia de inverno? Pergunta. O que terá visto o casal de escritores, ou o que teriam julgado ver? Pergunta. Primeiro ela, Marie-Louise Fischer, e depois também Hans Gustav Kahneman, induzido por ela. Seria apenas uma fata morgana? Fata morgana é fada da mitologia céltica, fruto da imaginação, nascido por intenso desejo nutrido por ambos? Pergunta. O caso se torna ainda mais surpreendente se soubermos que existiria outrora uma casa. O caso se torna ainda mais surpreendente se soubermos que existiria outrora uma casa de guarda florestal no ponto em que Marie-Louise a vira. Ela teria visto algo que já não existia há muito tempo? Pergunta. Marie-Louise Fischer nunca mais passou por experiência semelhante. É verdade que jamais tornou a ver em situação tão angustiosa. É verdade que jamais tornou a se ver em situação tão angustiosa.
E tudo indica que medo e perigo iminente fazem aparecer com maior nitidez as capacidades suprassensoriais das mulheres. São muito frequentes os casos vividos ou relatados durante a última guerra mundial. A mãe vê seu filho ou escuta sua voz e sabe: ele morreu na Rússia. Posteriormente era constatado que o jovem perdera a vida no momento exato em que a mãe tiver a visão. Também é característica que as mulheres sabem, pressentem, veem, escutam ou sentem com especial nitidez quando não se trata de sua própria vida, porém da vida do parceiro amoroso. E a intensidade das sensações cresce ainda mais quando está em jogo a vida dos seus filhos. Amor materno proporciona clara evidência, encompassa milhares de quilômetros, como uma fita resistente que nada nem ninguém consegue romper. Lilo está sufocando. Luigi Gishafen, verão de 1884. Uma jovem mãe acabara de colocar o filhinho no berço. Depois de balbuciar algumas palavras e chorar um pouquinho, o bebê adormeceu. Gerda foi para a cozinha preparar o almoço, escutava rádio e sentia-se muito animada. De repente ela deixou os legumes de lado e correu para o quarto das crianças. A menininha não dormia, estava sufocando. O irmão de 3 anos e meio se esgueirara para junto do berço. Dei bombons para Lilo, explicou ele. Gerda segurou a filha pelos pés e suspendeu com a cabeça para baixo e bateu-lhe nas costas até o bombom cair da boca. Conseguiu salvar a filha no derradeiro instante. Como? Pergunta. Ela só sabia dar uma explicação. De repente senti que minha filha corria perigo. Um teste feito com animais prova que tais sensações não são mensagens do além ou coisa parecida, e sim um talento muito natural. A experiência foi realizada por pesquisadores russos há alguns anos. Eles colocaram uma ninha de coelhos. Ninha de coelhinhos num submarino que fazia uma expedição para debaixo da calota polar, local onde não chegavam sinais de rádio, ondas magnéticas ou qualquer comunicação exterior. Os coelhinhos eram sacrificados a intervalos irregulares, enquanto no laboratório sede se mediam continuamente as ondas cerebrais da coelha mãe. O resultado foi espantoso. Cada vez que um dos filhotes era morto, a mãe passava por um período de excitação. Dorothy Allison não sabe explicar como ela vê com tanta clareza pessoas e fatos desconhecidos. A foto dela. Sophia Loren pressente um incêndio e a queda de um avião. Também a famosa estrela Sophia Loren pôde salvar a vida de seus filhos em 1978, graças a um forte pressentimento. Ela sentiu repentinamente inexplicável ameaça por fogo. Ela se encontrava em Paris. A despeito de estar muito cansada, não foi para a cama. Como ninguém queria levar a sério seus receios, ela permaneceu acordada e a catástrofe aconteceu. Alarme de incêndio. A casa em cuja cobertura ela residia pegava fogo. Valentes dos telhados dos vizinhos, os pátios internos, a atriz e seus filhos se puseram a salvo. E ela confirma sem hesitar: tenho frequentemente nítidas percepções suprassensoriais e estranhos pressentimentos. Certa vez eu estava convidada para um baile de gala beneficente em Bruxelas. Na véspera do embarque fui invadida por uma avassaladora sensação de catástrofe iminente, que se acentuava cada vez mais. Cancelei o compromisso. Meu lugar foi tomado por Marcelle Mariani, ex-Miss Itália e promissora atriz iniciante. O aparelho se acidentou no voo de retorno de Bruxelas e todos os passageiros perderam a vida. Eu deveria estar naquele voo.
Dagmar Kuller, você deve obedecer à sua voz interior. A mulher e o sexto sentido. Também Dagmar Kuller deve sua sobrevivência à voz interior e ao fato de ter obedecido a ela. A estrela de músicas fazia uma turnê pela Suíça durante os ensaios da peça do teatro. Ela recebeu em Zurique um telefonema urgente de Munique. Volte o quanto antes, temos muitos detalhes a discutir. Jürgen Finder, coreógrafo e dançarino do elenco, entusiasta piloto amador, escutou o recado e sugeriu: isso vem a calhar. Eu estou com voo marcado para Zurique amanhã. Você aceita uma carona? Perguntou. Dagmar Kuller já viajara por diversas vezes com Jürgen em sua aeronave esporte. Não tinha medo de voar, porém, desta vez, uma inexplicável aversão à ideia. Sentiu uma inexplicável aversão à ideia. Mas não queria magoar o colega, a quem estima muito. Confuso, telefonou ao marido em Viena, indagando. O que devo fazer? Perguntou. Estou com uma sensação tão estranha. Ele foi positivo. Você deve obedecer à sua voz interior. Procure uma desculpa válida e fique em Zurique. Foi o que Dagmar fez. Permaneceu em Zurique. Jürgen decolou sozinho. Durante o percurso ele foi surpreendido por mau tempo. Chocou-se com uma parede rochosa, morrendo instantaneamente. Nenhum outro passageiro teria sobrevivido àquela circunstância. Desde então, Dagmar Kuller dá a quem queira ouvir o preeminente conselho: prestem mais atenção à sua voz interior. Capítulo 2. Não devemos deixá-la dirigir. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. Kurt Augier. Já não se caçoava mais disso no estúdio do cinema e televisão. Quando Cleo alerta ou anuncia um perigo, ela tem que ser levada a sério, muito a sério. Ela não se limita a pressentir acontecimentos futuros. Ela sabe que ocorrerão. Há 4 anos ela salvou a vida de uma jornalista com seus poderes. Foi nas florestas da Bavária. A atriz oriunda de Munique filmava cenas do filme Noites Árabes, que fez grande sucesso posteriormente. No elenco havia um cenógrafo, em cuja presença Cleo se sentia incomodada. Não podem afastá-lo? Pergunta. Pedia ela. Este homem tem uma aura negativa. Sei que algo de ruim vai acontecer se ele ficar aqui. Naquela época ninguém dava atenção aos avisos de Cleo. O cenógrafo permaneceu em seu posto. A desgraça não tardou. O homem foi consumido pelas chamas quando tentava despejar gasolina num carro incendiado. Poucos dias depois, a equipe de filmagem recebeu a visita da jornalista Renata. Ela se demorou até bem tarde, porém insistia em voltar para casa dirigindo seu carro, e de repente aquele pressentimento tornou a manifestar-se. Cleo comentou com um amigo: não devemos deixá-la dirigir, senão ela perderá a vida num acidente. Cleo relata: imploramos a Renata que ficasse, porém ela não queria ceder a preço nenhum. Tomada de pânico, não viu outra solução a não ser viajar com ela no carro. Pois eu sabia que minha presença impediria que acontecesse algo pior. Manfredo, nosso cabeleireiro, incluiu-se no grupo. Durante o percurso, conversamos ininterruptamente com a motorista, a fim de evitar que ela pegasse no sono. Porém, à medida que a viagem se prolongava, também nós lutávamos contra a sonolência. Então Renata deve ter cochilado por um instante.
Ainda vi quando a Mercedes ultrapassou uma curva. Cuidado, gritei apavorada. Mas o carro já capotara por 3 vezes, a velocidade de 180 km por hora. Ficamos presos dentro do carro virado. Renata sofreu um choque e nós, felizmente, saímos ilesos. Foi um milagre, o veículo parecia uma sanfona. Quando a polícia se aproximou pouco após o acidente, escutei: é desnecessário procurar sobreviventes nesse monte de ferragens retorcidas. Homens têm percebido com maior nitidez do que as próprias mulheres que os representantes do sexo feminino possuem um sentido característico ausente nos homens. Elas sabem-se sem conseguir explicar como, pressentem e acertam. Obedecem a uma intuição, a uma sensação, a uma voz interior ou simplesmente a um irresistível impulso. E dão-se bem com isso, pois graças a essa capacidade, a esse sexto sentido, estão sempre à frente dos homens, que buscam aspectos lógicos e explicações. Qualquer pessoa pode citar exemplos convincentes para prová-lo. Ela está ao volante e dirige de modo a deixar os demais passageiros com os cabelos arrepiados. Mas bruscamente, sem motivo aparente, ela pisa no freio, segundos antes que um veículo em disparada dê frente com ela numa curva, na contramão. Eu pressenti o carro, diz ela depois, com a maior naturalidade, como se aquele pressentimento fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ou então, o marido apronta-se para anunciar que as férias foram adiadas porque um colega adoeceu. Antes que ela comece a falar, ela comenta, a despeito de não poder ter ideia do ocorrido: nada de férias por enquanto, não é? Nossa viagem pifou, tem uma vaga sensação. E esta sensação foi tão forte que ela chegou a desfazer as malas. Ou então o filho está na escola, conforme um hábito. Não há razão alguma para inquietação. No entanto, de repente, a mãe larga tudo em casa e corre para a escola. Chega justamente a tempo de ver o filho se transportando para uma clínica, por ter fraturado a perna ou cair na escada. Ou então a mulher acorda no meio da noite, banhada em suor, e chama o marido, pedindo-lhe insistentemente: não sai de carro amanhã, usa o trem. Sonhei que você sofreu um acidente. Ele caçoou da mulher: ora, você e seus medos. Sabe quantos quilômetros já rodei sem um só acidente? Pergunta. Acalme-se e volte a dormir. No dia seguinte, quando ouve o toque do telefone, ela se limita a perguntar: para que hospital foi levado? Pergunta. Ela sabia que a ligação era da polícia. Fatos de natureza semelhante se repetem continuamente, deixando os homens intrigados e boquiabertos. Começam a sentir inseguros. Começam a sentir-se inseguros diante da companheira. O que é que ela pressente? Pergunta. Quando sabe realmente? Pergunta. Não é melhor confessar logo tudo de uma vez? Pergunta. Como vai a doutora Gerbard? Um médico de Freiburg com 20 anos de harmoniosa vida conjugal comparecia regularmente a congressos importantes. Ora se encontrava em Davos, ora em Berlim, ora em Hamburgo e ocasionalmente até nos Estados Unidos. Cada regresso era comemorado com uma festinha íntima na residência do casal. Em novembro de 1983, o padrão mudou. Foi recebido de maneira quase fria e esvaziada, com a pergunta: como vai a doutora Gerbard? Pergunta. O médico ficou atônito e só a custo conseguiu responder: como sabe que me encontrei com ela? Pergunta. Quem foi que lhe contou? Pergunta. A mulher só acenou a cabeça. Então é verdade, eu sabia, quero divorciar-se. Ao médico só restou confessar: eu devia estar fora de mim. Acredite, eu ignorava que minha ex-assistente estaria presente no congresso. Fazia 10 anos que eu não tinha contato com ela, mas, para ser franco, lá em Paris chegamos a discutir a possibilidade de abrir uma casa de saúde em Basileia, em sociedade. Mas juro que tudo isso não deu em nada. Jamais considerei seriamente abandonar você, apesar de ter pensado na hipótese durante algum tempo. Ninguém comentara o caso com a mulher do médico.
Ela simplesmente sabia de tudo, mas como? Pergunta. Você ainda me espionando. Você anda me espionando, o médico perguntou, né? Acusam homens em situações análogas ao ver que foram descobertos. No entanto, em geral, na grande maioria dos casos, as mulheres não precisam espionar. Mesmo sem isso, elas sabem. Sabem com absoluta infalibilidade se ainda são amadas ou se o parceiro agora só as olha com indiferença. Quer estejam perto dele ou alegam de distância. Fenômeno idêntico ocorre com crianças. Não podemos fazer isto. Mamãe vai acabar descobrindo, suspiram elas, sentindo mais cedo ou mais tarde de inventar desculpas. A mãe adivinha sempre a verdade, como se fosse uma clara evidente. Ela tem uma intuição diabólica, ela adivinha todos os meus sentimentos e parece conhecer cada pensamento meu, reclama Jonah diante da ex-esposa, referente-se à atual amante no filme de Ingmar Bergman. Cenas de um casamento, quando ela replica: afinal, onde foi que nós erramos? Pergunta. Ele diz, resignado: nós não... Nós encapsulamos, não deixamos nada chegar até nós. E não permitimos que nada extravasasse de nós, a fim de não dar de modo algum a impressão de que algo ia mal. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de evidência e premonição. Toda mulher é uma clara evidente. Senhorita Guppy, com um de seus filhos, ela era capaz de ver fantasmas quando criança, e em pouco tempo era capaz de mover cadeiras e mesas à distância. Mais tarde chegou a fazer levitações e materializações. A foto dela. Ingmar Bergman quer dizer com isso que muitos casamentos acabam fracassando porque as mulheres deixam de ouvir sua voz interior, a sensação indefinida, reprimindo tais manifestações, enquanto os homens temem o conhecimento espontâneo da parceira, chegando por vezes até praguejar contra ele. Toda mulher é, pelo menos esporadicamente, uma clara evidente e dispõe de capacidades telepáticas, enquanto confia com seus dotes naturais, afirmou recentemente um cientista da famosa Universidade de Yale, nos Estados Unidos, após estudar centenas de pressentimentos, sonhos proféticos e outras maneiras inexplicáveis de saber as coisas. Ele fala de um dom natural e não sobrenatural. A poetisa Annette von Drozdov escreveu há mais de 100 anos sobre a habilidade, sobre os habitantes de Westfalia. São comuns entre eles as pessoas que costumam ver com frequência assombrações, e a rigor ninguém pode dizer que tal fato nunca lhe ocorreu. John Wolfgang Goethe também conhecia por experiência própria essa extraordinária perceptividade feminina. Ele declarou certa vez: basta que eu concentre o pensamento em minha amada, ela é incapaz de resistir e vem me ver. Realmente, de Cassandra até Pythia de Delfos e Jeana Dixon, os grandes videntes e profetas da história foram sempre mulheres. Na Alemanha existem atualmente cerca de 2.000 adivinhas. Seus colegas masculinos desempenham um papel secundário. Mas nem só videntes profissionais marcam seu lugar na história da humanidade. Muitas pacatas donas de casa também se destacam por seus dons proféticos. Pilatos e César não escutaram suas mulheres. Assim como a mulher de Pilatos, que lhe mandou o seguinte recado durante o interrogatório de Jesus de Nazaré: afasta tua mão do justo, por causa dele eu sofri muito esta noite. Mateus.
Consta que também a mulher de César o alertou: não vá ao Capitólio, sonhei que te assassinavam, mas nem César nem Pôncio Pilatos deram atenção ao que suas mulheres diziam. Este livro demonstra que a intuição feminina não é crendice nem espiritismo, mas apenas um dom natural. Por isto, os pesquisadores russos não falam mais em telepatia, e sim em bioinformações. Tentaremos, portanto, decifrar parcialmente o sexto sentido das mulheres, a fim de tornar mais simples e racional o manuseio desta forma de conhecimento, que nada tem a ver com raciocínio, mas é inteligente. Demonstraremos que pode ser compensador ouvir a voz interior, a fim de agir com maior correção e êxito. As mulheres aprenderão a se conhecer melhor, e os homens poderão finalmente compreender suas mulheres. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. Kurt Augeier.